Oi pessoal, hoje no nosso comentário de cultura nós vamos falar um pouco sobre espaços públicos, ruas e praças. Estamos na Praça Rui Barbosa, espaço público que se encontra em obras. Essa obra pública que gera enormes polêmicas pelas intervenções físicas que faz no entorno imediato do centro. Essa reforma é um dos reflexos físicos das novas demandas das populações urbanas do século XXI. Para entender melhor essas transformações, necessitamos fazer algumas considerações históricas sobre as cidades. As cidades, elas nascem para nos defender e, portanto, foram muradas. Assim, as pessoas que viviam nos grupos, tiveram que se adaptar com essa nova clausura e tivemos que mudar uma série de comportamentos. No espaço criado artificialmente, então, necessitou-se de espaços de convívio também artificiais. Tá? Surgem então ruas, e com as ruas demandas de esgoto, né, que era o controle das águas e dos fluidos, né, que as casas tinham, controle do lixo, e a iluminação pública posteriormente para o controle dos espaços noturnos. Os antigos passos, onde as pessoas se reuniam, se transformaram em praças. E os locais começaram a ser ajardinados para isso. O povo acabou tomando as ruas como se fosse o pátio das suas próprias casas. Como podemos ver então, a cidade é dinâmica e precisa ser sempre repensada. Se não acontece o caos urbano, que acaba se instalando e coloca toda a estrutura urbana em colapso. Repensar essa estrutura da praça, o seu mobiliário todo que tenha, os bancos, né, os banheiros onde está, relocar também as linhas de ônibus é bastante importante para se preservar a cidade e melhorar a qualidade de vida de todos. E fica uma questão, se a qualidade de vida pode ser discutida, o que não pode ser discutido são os estragos que a Rua São João, onde passam os veículos pesados, os estragos nas ruas e nas casas com rochaduras, que estão ali. Isso por quê? Porque foram ruas que foram pensadas para o começo do século XX, onde não transitavam veículos tão pesados, nem tão rápidos e nem com as estruturas que tem. Esse é o nosso comentário de hoje. No nosso comentário de cultura de hoje, falaremos um pouco sobre atividade turística. O ônus da sociedade globalizada é a exclusão de algumas comunidades, principalmente as que não têm acesso à alta tecnologia e à informação eletrônica. A tendência desses grupos é serem sumariamente eliminados pela sociedade de consumo do século XXI. Num país de terceiro mundo como o Brasil, cabe aos que têm instrução formal auxiliar essas populações marginalizadas e chamamos isso de responsabilidade social. Uma das formas de melhorar a qualidade de vida dessa gente é a atividade turística. Receber turistas e trazer recursos financeiros e estruturais a estes grupos é fundamental. Assim, em Montenegro, o turismo rural é uma das formas de evitar o êxodo e a criação de bolsões de miséria no entorno da nossa cidade. Fomentar o turismo é fixar os produtores rurais nas suas áreas de produção, pois agrega não só valores monetários, mas também agrega valores culturais a essa gente, melhorando a qualidade de vida de todos. Para isso, o poder público e a iniciativa privada têm de investir e qualificar os grupos receptivos. Com certeza, essa é uma das formas de termos um retorno imediato e uma resposta social na questão da pobreza. Oi pessoal, hoje no nosso comentário de cultura vamos falar um pouco de futebol, racismo e Guerra do Paraguai. Hoje o Grêmio joga pela segunda vez com o Cruzeiro pela Libertadores da América. O primeiro jogo na semana passada foi marcado por uma lamentável discussão de jogadores quando um atacante castelhano gremista chamou um jogador cruzeirense de macaco. Apesar de ser um ato escancarado de racismo, aí mora um outro fator: a forma e o jeito com que os nossos vizinhos americanos nos enxergam e o enorme rancor que ainda existe na América Latina contra o Brasil. Mas por que isso? Não somos uma nação pacífica, festeira e neutra? Esta também é uma construção histórica. O Brasil é o maior país da América do Sul e suas fronteiras foram construídas a ferro e fogo. Até a Guerra do Paraguai,
Um conflito que começou em 1865 e se estendeu até 1870, os ânimos eram acirrados, mas ainda eram ligados às antigas disputas seculares coloniais existentes entre portugueses e espanhóis. A campanha do Paraguai não foi uma guerra. A campanha do Paraguai foi um genocídio. A guerra uniu Uruguai, Argentina e Brasil contra Solano Lopes. Apesar da chamada Tríplice Aliança ser comandada pelo general Mitre, que era um militar argentino, mais da metade do contingente era brasileiro. E pelo menos a metade desse contingente era formado pelos nossos escravos, que eram soldados nessa guerra. Escravos mandados pelos seus donos aos campos de batalha. O Brasil, junto com seus aliados, invadiu o Paraguai e exterminou praticamente toda a população masculina entre 12 e 60 anos, sobrando 5 mulheres para cada homem. Praticamente todas as mulheres dessa faixa etária também foram estrupadas e violadas pela soldadesca. Estudando as cartas dos oficiais brasileiros e os relatos feitos nos processos de corte marcial, multiplica os seus crimes cometidos por soldados brasileiros ali. Crianças sendo enterradas vivas, igrejas sendo queimadas cheias de gente dentro, empalamento, degolas, esfolamentos. O Paraguai nunca mais se recuperou dessa guerra. Ficou pobre, faminto, destruído. E as histórias das atrocidades chegaram a cada rincão da nossa América. Ali nos começaram a chamar de macacos, tropas de um império gigante, expansionista e violento, onde não existia república, mas sim um mandatário, um imperador. Foi ali, pessoal, que começaram a nos chamar de macacos. Hoje o Brasil é uma potência industrial e militar na América Latina. Apesar da resposta fraca do governo brasileiro, a questão das refinarias na Bolívia, ainda somos temidos. Temos o maior exército e mais bem treinada tropa de guerra na selva do mundo, a maior marinha do Atlântico Sul e o maior parque industrial. O estado de São Paulo, para se ter uma ideia, possui um parque industrial maior do que toda a Argentina, nossa parceira no Mercosul. E eles são nossos parceiros. Mesmo que 90% dos negócios feitos no Mercosul com nações europeias e Estados Unidos sejam feitos no Brasil, ainda somos parceiros. E mesmo que 0,7% das indústrias sejam do Paraguai, eles ainda nos considerariam parceiros. Antes invadíamos nossos vizinhos com tropas. Hoje acabamos com a indústria deles para lhes vender nossos artigos. A ocupação não é militar mais, é econômica. Fazemos com os nossos vizinhos o que os Estados Unidos fazem com toda a América Latina. E esse mal-estar é visível. Basta uma viagem ao Uruguai, ou Argentina, ou Paraguai e sentir o clima. Quando o atacante argentino do Grêmio chamou o jogador do Cruzeiro de macaco, ele não estava se referindo só ao fato dele ser negro. Estava também o chamando de brasileiro. Basta olhar o maior jornal argentino da Copa de 1978, que anunciou o jogo Brasil e Argentina assim: que venham los macacos.